Olá, sejam bem-vindos à segunda aula da oficina de arte em quadrinhos. Na primeira aula a gente estruturou como funciona uma história em quadrinhos, mas falamos na verdade sobre a linguagem e agora a gente vai partir para uma outra etapa que é para falar de ideia, história e argumento. Bom, para esse vídeo, para essa oficina, para essa segunda aula da oficina, melhor dizendo, eu vou ter como base esse livro aqui, que é o que eu tenho usado na oficina, que é de fotografia digital e quadrinhos, ele é da Intersaberes, é de uma das matérias que a gente teve na faculdade, né, com o mesmo nome do livro, né, que aliás foi separada, né, o mesmo livro para as duas matérias. Mas para História em Quadrinhos tem como base esse livro aqui, mas também alguns outros livros, como livros que eu estudei, às vezes na minha adolescência, essas revistas também de mangá, de desenho, né, que acho que todo adolescente que, pelo menos da minha época, que se interessou por desenhar histórias em quadrinhos e mangá, provavelmente comprou uma revista dessa. E também tem um vídeo muito legal que eu vi no YouTube, depois eu posso mandar o link para vocês, que é da Mia GB. Esse vídeo tem uns 2 anos, que ajudou um pouco na construção da ideia, e me deu a ideia de desmembrar um pouco o conto, né? Aliás, eu já tinha feito isso, mas me deu uma ideia de como dar uma melhor clareza, assim, em como eu desmembrei o conto, de como apresentar também como se fosse uma ideia nova, né? Para dar uma inspiração para vocês, se quiserem criar uma história do zero também, que pode ser, ou se vocês quiserem pegar um outro conto para adaptar, porque esse conto que eu peguei ele é uma sugestão, é o que eu vou usar para mostrar para vocês, mas vocês podem também ter outras ideias, querer adaptar outras histórias que vocês gostem, ou até mesmo pegar uma história do cotidiano. Então a gente vai começar pela ideia, né, que é onde tudo começa para a sua história nascer. Bom, a ideia pode ser pensada da seguinte maneira: você tem a ideia geral, que é que define toda a sua história, né? Você pode não ter toda ela pronta na cabeça, mas você tem que ter ela definida, a sua ideia definida. Tem a ideia específica, que pode ser um acontecimento dentro da sua história, que ele não define toda a sua história, mas ele está lá, ele pode dar um gancho, pode ter uma certa importância na história, mas não define toda ela. Depois eu vou exemplificar melhor cada uma dessas coisas que eu estou falando. E vai ter o desenvolvimento da sua ideia, tudo que acontece na sua história. E perdão. E a gente vai se basear nisso para poder desmembrar esse conto, ou também para inspirar você para uma nova ideia, porque você pode também não querer adaptar um conto, você pode querer criar uma história nova. Então você pode falar sobre encontrar um conhecido no supermercado, ter sido um encontro estranho. Você pode falar sobre alguém que caiu na rua. Você pode falar sobre um jogo que você assistiu. Mas no caso aqui a gente vai adaptar um conto. Então eu vou ler esse conto primeiro para vocês. E depois eu vou desmembrar assim como se fosse uma história nova, para falar sobre a ideia e argumento, até porque eu não vou botar todos os detalhes do conto. E o legal dele é que pode ter várias versões, né? Ele pode ter várias versões conforme a publicação, até porque as histórias de contos de fadas, eles eram passados, né, de geração para geração antes de ser adaptado pelos irmãos Grimm e outros. Eles eram contados pelo povo mesmo, as pessoas contavam em rodas, às vezes nem tinham um final tão bonitinho assim como a gente vê na Disney, né? As pessoas contavam
Você imagina essas pessoas que sentam em casa ou sentam na beira da calçada e ficam contando essas coisas? E muitas pessoas acreditavam, às vezes tinham um tom mais sombrio ou mais macabro do que a gente conhece. Então a gente pode dar um tom diferente a essas histórias que a gente conhece. Então, a partir de um conto que já existe, a gente pode criar uma história nova. E isso acontece muito dentro do que a gente vai aprender aqui. Bom, o conto que inspirou a ideia de fazer essa história em quadrinhos vem desse livro aqui. Ele foi adquirido num sebo e é um livro bem antigo, assim. É bem legal você ver pela ilustração, o tipo de capa. Aqui tem até a dedicatória de uma tia que deu esse livro para a sobrinha em 93. Perdão, gente. E a história que foi inspirada é essa aqui. Esse homenzinho desse nome complicado, Rumpelstiltskin, né? Eu espero ter falado certo, se não, me perdoem quem sabe falar esse nome. Então vamos fingir que eu falei certo. E a história começa da seguinte forma, como era uma vez, como sempre. E a gente pode colocar isso na legenda quando eu for construir a história. Assim. Era uma vez um pobre moleiro que tinha uma linda filha, da qual se orgulhava muito. Sempre estava contando vantagens sobre ela, dizendo que ela era muito inteligente e que poderia ser uma verdadeira rainha. Um dia o rei estava passeando a cavalo e admirou-se com sua beleza. O moleiro, percebendo isso, contou ao rei que a filha não era só bonita, mas inteligentíssima. Imagine só. Gabou-se ele. Ela consegue fiar palha e transformá-la em fios de ouro. O rei estava precisando de dinheiro para o seu exército e assim levou a mocinha para o palácio e trancou-a num quarto cheio de palha. Num canto estava uma roca de fiar. Fie esta palha e transforme-a em ouro, ordenou o rei. Terá que fazer isso até o nascer do sol de amanhã. E se seu pai mentiu para mim, você receberá o pior castigo. Dizendo essas palavras, saiu do quarto e trancou-a lá dentro. A pobrezinha olhou à sua volta, primeiro para o monte de palha e depois para a roca. Ela sabia que não podia transformar a palha em ouro e estava muito assustada. Começou então a chorar. De repente, escutou um barulhinho na porta. Viu que ela se abria para o homenzinho que entrava, parando à sua frente. "O que há?" perguntou ele. "Por que está chorando?" "Sou infeliz", a coitada respondeu. "O rei me ordenou que se transformasse palha em ouro usando esta roca, e eu nem sei fiar." O homenzinho coçou a cabeça e disse: "O que fará, o que me dará se eu fizer isso para você? Se eu fizer isso para você, perdão, gente." "O meu cordão de ouro", disse ela, tirando-o imediatamente do pescoço e entregando-o à estranha personagem. Ele guardou o colar do bolso e sentou-se à roca. Logo só se ouvia no quarto o chiado da roca e a palha desapareceu enquanto surgiam em seu lugar carretéis e fios de ouro. Na manhã seguinte, o rei ficou encantado ao ver todo aquele ouro no lugar da palha. Mas era um homem muito ambicioso, então ordenou à jovem que ficasse no palácio e levou-a para um quarto maior, cheio de palha até o teto, para que fiasse e transformasse tudo em mais ouro. Naquela noite, a pobre mocinha começou a chorar outra vez, pois sabia que não conseguiria transformar palha em ouro, e outra vez o estranho homenzinho apareceu e perguntou: "O que me dará se eu fiar toda essa palha e transformá-la em ouro para você?" "Esse anel que tenho no dedo", respondeu ela, entregando-o ao homenzinho, que o enfiou no bolso. Então ele sentou-se à roca, começou a girar. A mocinha assistia espantada à transformação da palha em ouro, e ainda mais brilhante do que o da véspera. Mas o rei nem assim ficou satisfeito e levou a moça para o maior salão que ela tinha visto. "Se você me der toda essa palha transformando em ouro",
Ao nascer do sol eu me casarei com você e será minha rainha, prometeu ele. Ele sabia que ela era bonita e inteligente, pois já tinha lhe trazido uma imensa riqueza. Nem bem o rei tinha saído, surgiu o homenzinho. O que vai me dar dessa vez? Perguntou ele, olhando toda aquela palha. Não tenho mais nada para lhe dar, respondeu a mocinha, chorando muito, porque estava mesmo muito assustada. Prometa que me entregará o seu primeiro filho quando for rainha. Oh, sim, qualquer coisa. A mocinha aflita prometeu. Logo a roca começou a girar. Durante o resto da noite, o homenzinho trabalhou e os maços de palha foram se transformando em bobinas de fios de ouro. A mocinha estava maravilhada. No dia seguinte, o rei viu que ela cumprira sua tarefa e se casou com ela. A mocinha sentia-se muito feliz no palácio e houve muita alegria quando seu filho nasceu no ano seguinte. Ela havia se esquecido completamente do estranho homenzinho, mas... me perdi aqui, gente. O homenzinho, mas ele se lembrava de sua promessa. Uma manhã bem cedo, quando ela estava brincando com seu filhinho, ele apareceu para cobrar sua promessa, estendeu os braços para pegar a criança, mas a rainha agarrou-se ao seu filho e implorando que ele não o levasse. Eu lhe darei todos os tesouros do reino, mas por piedade deixe meu filho. Eu lhe darei todo o ouro que conseguir carregar. Ele disse que não precisava do ouro. Ela clamou por piedade. Eu estou correndo um pouco mais porque a história acaba que é um pouco maior do que eu pensava. Mas então, ela clamou por piedade e então ele disse que ela poderia ficar com o filho, mas somente se adivinhasse o nome dele em 3 dias. Mas ela não sabia o nome do homenzinho porque ele não tinha um nome comum. Então ela pediu que levassem a ela todos os livros do reino. Aí começou a procurar Zebedeu, Zoroastro, Zeferino, Brederodes. E o homenzinho sacudia a cabeça e dizia, não, 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 você nunca vai adivinhar. E ela estava desolada, então mandou mensageiros por todo o país para perguntar às pessoas que tinham dado nome aos filhos. E logo tinha uma imensa lista que se espalhava pelo aposento real inteiro. Então, não achava de jeito nenhum o nome dele, até que chega um mensageiro com a roupa toda rasgada e lameada, porque ele percorreu o país todo, e ele disse que ouviu um nome novo, porque ele cavalgava por uma montanha, aí ele passou por uma velha choupana e estava no quintal um homenzinho pulando em volta de uma fogueira. E ele disse que ele estava cantando uma canção. A canção era a seguinte: não conto para ninguém, passe frio ou passe fome, ninguém nunca vai saber, Rumpelstiltskin é o meu nome. Então, ela achou engraçado e ficou muito alegre. E na manhã seguinte o homenzinho apareceu e a rainha lhe perguntou, seu nome é Ricardo? Não. É Labatute? Então ele, não, nunca vai adivinhar, a criança é minha. Até que ela falou, bem, então é Rumpelstiltskin. Então ele ficou furioso e disse, só pode ter sido o diabo que lhe contou. Então ele estava tão furioso que ele pulava e pulava e batia o pé no chão com tanta força que ele acabou desaparecendo e nunca mais se ouviu falar dele. Como eu disse, eu quis contar essa história, ler o conto quase todo, né? Eu não li tão perfeitamente o conto todo porque eu vi que senão ia ficar muito extenso só contando a história para vocês, mas eu quis mostrar o máximo de detalhes da história, porque mais tarde a gente vai desmembrar, mas também para vocês terem noção, né, que de repente, por mais que seja um conto antigo, pode ter gente que não leu ainda, né, e você pode conhecer uma versão diferente. E assim, eu vou separar algumas partes desse conto, mas de repente vocês podem separar outras. E daqui pode até surgir uma ideia nova dentro de um momento específico que eu até vou mostrar para vocês aqui. Então é o seguinte, a ideia geral, né, que vai definir toda a história. A ideia geral é que a filha do moleiro, havia filha do moleiro, tinha
que tinha um pai que gostava de contar vantagem, né? A filha do moleiro tinha um pai que gostava de contar vantagem, e por conta disso ela vira prisioneira do rei até que transforme a palha em ouro, conforme a mentira que o pai dela havia contado. Então surge um homenzinho que oferece fazer isso no lugar dela em troca do que ela puder dar. Essa é mais ou menos a ideia geral. Ainda não estou falando de começo, meio e fim. E a ideia específica, né? A ideia específica, como eu tinha falado, um acontecimento dentro da história. Então eu separei como ideia específica justamente essa parte do cavaleiro, que ele surge todo maltrapilho, né? Porque ele cavalgou por todo o país, porque ele se rasgou em espinheiro, estava com roupa lameada, cavalgou pela montanha, chegou à orla de uma floresta e encontra o homenzinho. E enquanto eu lia, até assisti o vídeo dessa menina que eu falei, me surgia essa ideia de que esse acontecimento específico podia gerar até uma outra história. Vamos pensar que poderia ser uma história paralela a essa história da rainha. A história dele aconteceu por conta dessa história da rainha, mas pode surgir uma história específica. De repente pode se criar uma história contando sobre a jornada desse cavaleiro que foi cumprir uma missão para a rainha e encontrou esse homenzinho estranho na floresta. Pode-se falar de toda a aventura, tudo que ele passou até encontrar esse homem que cantava essa música. Então já pode surgir Então é uma outra história, uma história dentro de uma história. Esse acontecimento específico, que não dita toda a história, né? Mas ele estava aqui dentro e já pode contar algo novo. Bom, eu vou falar sobre o desenvolvimento da ideia, mas antes eu vou definir um pouco melhor sobre a ideia geral, né? Para ficar uma coisa um pouco mais limpa. A ideia geral seria uma jovem, filha de um homem que gosta de contar vantagem e por conta disso vira vítima de um rei ganancioso e tem que fazer um acordo com um duende para sobreviver. Então essa seria a ideia geral. Então no desenvolvimento da história, da ideia, a gente vai definir o que acontece na história e falar sobre a personagem. Bom, a personagem é uma jovem, inocente, está ali sempre com o seu pai, perto do seu pai para poder ajudar na lida, já que ela é filha de um moleiro. E quando o rei chega até ela, fica encantado com a beleza dela, né? Então a jovem é o seguinte, ela é inocente e por conta das situações que ela passa, ela acaba se metendo em furada porque ela age no desespero. Assim. Claro que ela é uma vítima da situação, das mentiras do pai dela e da ganância do rei, mas ela acaba agindo no desespero e ao invés de se salvar, ela acaba se afundando mais, porque no caso ela faz um acordo com um homenzinho que surge do nada. E só que aí depois, conforme tudo acontece, ela percebe que ela tem que agir com mais inteligência. Então, o desenvolvimento vai ser menos esse. É claro que, assim, isso não mostra, eu não estou falando especificamente como funciona todo o desenvolvimento da ideia, mas para falar um pouco sobre como é o personagem. Você pode pegar um outro personagem também para ser o principal, por exemplo, como o Rumpelstiltskin. E, por exemplo, você viu Shrek para sempre, né? O Shrek 4. O autor ele pegou a história do homenzinho e criou um personagem que ele vive
né, se aproveitando das pessoas por conta desse contrato mágico que ele faz. As pessoas ficam presas a esse contrato e ele engana as pessoas, que a pessoa acha que vai ter uma vantagem e na verdade ele está tirando as coisas mais importantes da vida da pessoa, que a pessoa não percebe que é importante até perder. Então ele se aproveita disso, de um momento de desespero, de um momento de fraqueza. Então você vê essa característica no conto e você vê essa característica no filme. Então a gente vai usar, focar nesses personagens, que vai ser a rainha, no caso a filha do moleiro, né, que se torna rainha, e o homenzinho. Poderia se focar na história do cavaleiro em um outro momento, como eu falei, como eu dei a ideia, mas por enquanto vai ser na história desses dois. Bom, nós falamos agora sobre as ideias e a gente vai partir para o argumento, mas já vai ser na parte 2 dessa aula, então vocês aguardem que eu venho com a parte 2. Até lá!